Bom dia, Central! Vocês estão bem? Vocês estão bem mesmo? Estão felizes com Jesus? Jesus é maravilhoso, né? Jesus é lindo. Então, eu quero convidar você, antes de sentar, você sentou, você já desobedeceu, brincadeira. Fala para pelo menos umas 5, 6, 7 pessoas aí, gira aí, ó, né? Fala para ela, puxa, ó, há poder no nome de Jesus. Há poder, você vai ser liberto, você vai ser curado, você vai ser abençoado. Fala para essa pessoa, profetiza na vida dela, né? Se o Espírito Santo vier sobre você, põe a mão na cabeça dela, profetiza sobre ela, aleluia. Nós estamos num ambiente aqui, que é um ambiente maravilhoso, né? Um ambiente familiar. Você tem liberdade do Espírito Santo, fique à vontade, pelo Espírito de Deus, abençoa, libera uma palavra de Deus sobre essa pessoa. Esse é o sentido. A Bíblia diz que a gente deve conversar entre nós, falando entre vós, com salmos, hinos e com cânticos espirituais. Essa é a linguagem que a igreja precisa fluir nessa linguagem, ela precisa conversar a partir, né, dessa linguagem. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha que coisa extraordinária. Queridos, eu quero ser muito breve. Eu sei que tem gente que já está olhando para o relógio aí e está perguntando, será que eu vou conseguir assistir a final da Copa do Mundo? Vocês estão torcendo para quem? Argentina, né? Acho que a maioria, né? É nessa hora, né, irmãos? Nessa hora eu acho, tá? Não vou aqui legislar sobre isso, até porque é difícil legislar sobre esse negócio, né? Mas eu acho que a gente tem que ser, né? Somos aqui do continente sul-americano, né? Então, assim, a gente tem que dar uma preferência, embora a gente, se fosse, lógico, jogando com o Brasil, aí a gente, não é? Mas jogando contra a França, né? Esse negócio não dá certo, não. Então, a gente torce para a Argentina, para os Los Hermanos aí, não é? Em nome de Jesus. Querido, pegue a sua Bíblia rápida, então. Eu vou introduzir uma palavra, não vai ser uma pregação extensa, eu não vou assim dirimir todas as questões sobre esse tema. Eu vou começar hoje, continuo domingo que vem, e no outro domingo nós vamos falar sobre visão. Eu quero falar com vocês sobre visão, tá bom? E aí, se eu fosse colocar um título para essa palavra, eu perguntaria para você, visão ou vista? Visão ou vista? Mas não é a mesma coisa não, pastor? Espera aí que a gente já vai entender. Pega o santo livro aí, se você puder, abra comigo. Eu esqueci de trazer o livro, né? Fico dando dura em vocês aí, o livro não está aqui. Pega aí o livro, tá bom? Abre em Provérbios capítulo 29. Provérbios capítulo 29, versículo de número 18. Um texto muito conhecido. Aí você vai falar, mas o que tem a ver? Aí eu vou explicar o contexto desse texto para você, tá bom? Provérbios, capítulo de número 29, verso de número 18. Amém? Vai estar aí, ó, na tela aí, né? Você não está com o santo livro aí, né? Vai estar aparecendo para você aí nas telas, tá joia? Diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que eu vou usar aqui agora, que essa é a revista e atualizada. A gente usa aqui a NVI, já vou explicar alguns contextos sobre isso, tá bom? Mas aqui eu vou usar agora, só para ler, eu vou usar a revista e atualizada, tá bom? Diz assim, ó, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Olha lá na NVI, não havendo, onde não há revelação divina, diga comigo, revelação divina. O povo faz o quê, queridos? O povo se desvia. Mas como é feliz aquele que obedece à lei do Senhor, à palavra do Senhor. Só por um breve momento, se você quiser e puder, feche os seus olhos aí agora. Mas abra o coração. Tem coisa que a gente vê com o olho fechado. Essa é a diferença entre visão e vista. Com a vista, você vê aquilo que está diante de você, aquilo que está aí a 1 metro, 5 metros, 10 metros, você consegue olhar e perceber. Mas quando você fecha os olhos naturais e abre os olhos da fé, aí você começa a ter visões. É visão, é revelação de Deus, é isso que você, é isso que eu, é isso que nós precisamos. Revelação divina, nós precisamos de visão de Deus. Por quê? Porque quando a gente tem visão de Deus, a gente não se desvia. Quando a gente tem visão de Deus, a gente não se corrompe, a gente não se perde. Pelo contrário, a gente caminha debaixo daquela palavra, a gente caminha debaixo daquela direção. Senhor, eu oro por mim e pelos meus irmãos. Eu oro, Senhor, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, ó Deus, e que cada pessoa que está aqui, que entrou aqui, ó Deus, possa receber visão do Senhor. Nós precisamos.
nós precisamos de visão, ó Deus, de uma visão do Senhor, uma visão do alto, uma visão, ó Deus, que não é humana, mas é uma visão, Senhor, que ela vem dos céus, uma visão sobrenatural, que vai nos ajudar, que vai, ó Deus, nos levar a andar acima das circunstâncias, acima, Senhor, das coisas desse mundo. Às vezes, ó Pai, nós estávamos presos, quem sabe chegou alguém aqui preso, porque os olhos dela, a vista dela está vendo, dizendo, aí, está vendo? Não tem jeito, não tem mais saída, não tem mais esperança, não tem. E aí o Senhor vem para nós nessa manhã, e através dessa palavra tão maravilhosa, o Senhor fala, comece a ter visão, comece a nutrir visão, comece a alimentar uma visão de Deus, porque ela vai se cumprir no poder do nome de Jesus. Pai, eu oro para que corações e mentes estejam cativos na Tua presença, ó Deus, e que o Senhor fale mesmo, o Senhor ministre a gente de uma maneira poderosa, ao sairmos daqui, não saiamos iguais, não sejamos mais os mesmos, no nome de Jesus eu oro, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê recebe, diga amém bem forte. Amém. Então a palavra é vista ou visão. O que é vista, querido? O que é vista? Né? Faz parte desses 5 sentidos que Deus nos deu. Glória a Deus por isso, amém? Ainda bem, né? Deus te deu. Todo mundo aqui tem os 5 sentidos operando assim, de boa. Alguém tem algum tipo de limitação? Por exemplo, você não consegue sentir o sabor das coisas. Paladar, você não tem paladar, que é um dos sentidos. Tem alguém aqui que sofre disso? Não? Você não sente o gosto? Olfato, olha lá, ó, não sente o cheiro das coisas. É um dos sentidos, né? Pode acontecer. Tem gente que não sente o sabor, né? Não consegue sentir o sabor das coisas, ou seja, paladar. Né? Quais são as outras? Quais são os outros? Diz que são 5 sentidos, né, que nós temos, todos entendam isso, né? Falando genericamente, todos nós somos dotados desses sentidos, que é paladar, né? Olfato, né? Aí depois vamos falar de audição, tato e visão. São 5 sentidos, né? Alguém disse que quando alguém sofre de algum tipo de limitação em um dos sentidos, a tendência é, olha como as coisas são interessantes, como Deus é, né? É compensar o corpo, o organismo, nós compensamos, né? A ausência daquele sentido, aguçando o outro. Por exemplo, uma pessoa que ela é cega de nascença, ou cega, né? Ficou cega, essa pessoa normalmente, ela aguça muito o sentido e do tato. Como que o cego lê? Como que um cego lê, queridos? Pelo tato. Ele vai passando o dedo dele lá sobre, né, o braille, né, aquela forma de escrita, e ali, pelo tato, ele consegue ler. Olha que coisa interessante, ou seja, ele, naquela área que ele foi limitado, né, pela vida, né, foi limitado aí nessa questão, ele vai desenvolver uma outra área, um outro sentido. Isso é muito interessante, isso é dom de Deus, né? Felizes são aqueles que têm aí os 5 sentidos intactos. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sempre fui bom de vista, vou usar essa expressão para gravar bem. Sempre fui ótimo, minhas vistas, que nem diz o outro, maravilhosas. Uma coisa assim, tem que ver até um pouco menos, porque vê demais, sabe? Chega demais, irmão. Chega demais. Uma vista assim, ó, maravilhosa. Vocês já ouviram falando sobre isso aqui? Mas de uns tempos para cá, há uns 3 anos atrás, eu acho, uns 3 anos atrás, eu fui no oftalmo, eu fui no médico. Por quê? Porque eu comecei a notar uma certa dificuldade de perto, sabe? Você pega, parece que elas começam a brigar entre elas. Alguém mais tem essa sensação aqui ou só eu? Tem? Quem tem essa sensação? E quem são os mentirosos aqui? Porque eu estou olhando aqui, tem umas criaturas aqui que eu sei que já passou dos 40, né? Eu não sei não, de verdade, quem aqui tem aquela coisa assim, que você olha assim, dá aquela, parece que fica chuviscando, sabe? Quem já viu TV chuviscando? Então você olha e chuvisca para cá. Então hoje eu estou num momento da minha vida, que eu estou lendo de perto, não é muito perto, o meu braço está curto agora, eu tenho que fazer assim, ó, eu estico, e aí eu olho, aí eu enxergo. Mas se eu trouxer aqui, esse negócio, queridos, verdade, parece que as letras começam a brigar entre elas, vira uma bagunça assim, parece que elas estão assim, ó, correndo de mim, né? Alguém mais tem passado por isso? Você passou dos 40.
Não, verdade, foi o que o médico falou para mim. Foi o que o médico falou para mim. O oftalmo, ele falou assim, normal. Eu falei, normal, doutor? Que normal? Ele falou, depois dos 40, é assim, você tem que se conformar. Sabe o que ele fez? Ele não me ofereceu um medicamento, ele não me ofereceu um colírio, ele não me ofereceu nada, nem um tratamento entre aspas. Ele me ofereceu, sabe o quê? Mas olha que vocês sabem das coisas. Ele me deu um óculos, me deu não, ele me deu a receita para eu comprar, não é? Ele falou assim, você está com astigmatismo, não é? Quem mais tem astigmatismo aqui? Oh Deus, e aí é duro a gente se conformar, né, irmãos? É ou não é? Mas que luta, vocês acham que eu me rendi assim facilmente? Eu ainda estou brigando comigo, estou brigando com o óculos, né? Eu acho que eu rejeitei tanto óculos que esse último Descubra aqui, eu vim aqui numa segunda, mas não foi na segunda, foi numa quarta, primeira aula, foi uma aula inaugural, eu vim, aí eu falei, vou ter que usar, porque senão, né, compromete. Aí vim e tal, e estava com óculos, saí daqui com óculos, eu vi a foto, eu com óculos aqui, porque você sabe que tem um poder, se você usar o óculos aqui, irmão, resolve. É uma coisa extraordinária, né? E eu estava com o óculos aqui, então, saí daqui, cheguei em casa, cadê o óculos? Sumiu o óculos. Eu já procurei aqui, já procurei em casa, e eu não achei mais esse óculos. E eu estou numa luta comigo mesmo, porque eu vou ter que fazer outro. Esse dia eu peguei o do Amaro ali, usei aqui o dele, mais ou menos, sabe, irmão? Porque é muito forte o dele, ele está muito forte assim, mas assim, na hora deu uma resolvida, aqui deu uma ajudada, né? Então, para perto, de longe, irmãos, de longe, ainda bem assim, ainda está mas é uma maravilha, de verdade mesmo, né? De vez em quando eu faço umas brincadeiras com alguns que são próximos, né? A gente fica fazendo coisa de homem, fica fazendo competição. Homem é uma coisa, né? A gente fica competindo, fala, o que está escrito lá? E é lá longe mesmo, e de longe enxergo super bem, mas de perto tem sido aí um desafio. Diz o médico que isso tem a ver com a idade, não é? Então, ele falou assim, a partir dos 40, ele deu até um nome, eu não lembro agora, que é o diagnóstico que ele deu, a partir dos 40, ele falou, seria leigamente, falando de forma bem leiga, ele é a tal da vista, olha aí, vocês sabem das coisas mesmo, vista cansada. Joia, estou falando isso aí, queridos, para dizer o seguinte, faz parte da vida? Faz parte da vida. Mas eu tenho orado, tenho falado, Deus, eu não quero perder um sentido que não faz parte desses 5 sentidos, né, naturais, que é essa capacidade de enxergar, joia, eu quero, diz que Moisés estava já bem de idade, e ele continuava como um garoto, forte, continuava, sabe, assim, muito bem de saúde, eu acredito nisso mesmo. Eu acredito e eu oro por isso, quero assim, que eu quero morrer, se Jesus não voltar, queridos, e eu for morrer, eu quero morrer bem, eu quero morrer, sabe, deu a hora, né, tocou lá o despertador, chamou e fui, mas com saúde, muita saúde. Quem que ora por isso aqui? De verdade? Eu oro por isso, tá? Orava muito pelo meu pai, para que Deus tivesse misericórdia, ele nunca ficasse acamado. Essa foi uma oração que eu diariamente eu fazia ela durante muitos anos, acho que talvez desde quando Jesus me salvou, que eu me converti, e eu comecei a orar pelo meu pai. Então imagina, já estou com 30 anos, meu pai faleceu faz 2 anos, ele estava com 76, ia completar 77, então assim, desde que meu pai tinha lá os seus 40 e pouquinho, né, minha idade praticamente, da minha idade, eu já orava, que eu me converti, eu orava pela salvação dele, mas eu orava porque eu pensava comigo, sabe? Falei, não quero que meu pai, o pai dele morreu, eu já contei para vocês aqui, o pai dele morreu de câncer, a mãe dele morreu de câncer, muito nova, uma moça, uma menina, a mãe dele morreu, né, de câncer, e ele, quando eu cresci, na minha infância, ele sempre ficava lá, ele tinha alguns problemas, tinha a ver com mais emocional, era problemas psicossomáticos, né, e que desencadearam uma gastrite violenta, né, e aí ele dizia que era uma úlcera, mas daí ele falava que era câncer, que explodia aquele negócio, desse jeito, queridos, olha, Deus me livre. E eu, pequeno, eu lembro dele falando, não, porque explodia, esse homem passava mal à noite, né, e passava a noite, às vezes, vomitando e tal. Eu falei, meu Deus. Aí, quando eu me converti, eu falei, não, eu vou orar a Deus. E eu orei a Deus, sabe?
E Deus atendeu o meu clamor. Deus respondeu. Quem crê que Deus responde nosso clamor, nossa oração? Amém. Deus responde mesmo. Deus atendeu. Meu pai com 76 anos, nós fomos num dia na casa deles, né? Foi no período da pandemia. No outro dia, né? De madrugada, a minha mãe, ela entra em contato comigo, ela me liga, falando assim: ô Ney, devia ser umas 3 da manhã mais ou menos, ô Ney, o pai desmaiou aqui, e não tem o que faça ele acordar. Não é? E eu já saí com o carro, botando a roupa e no caminho e tal, mas no meio do caminho, na hora que eu estava eu sei porque vai ser outro assunto, de frente com o Parque do Ingá, me deu um estalo, né? Um estalo bem ali assim, meu pai morreu. Meu pai faleceu e até então eu estava indo assim, meio que, sabe, tipo, estou indo igual um doido, vamos ver o que é, mas na hora que eu estava em frente ao Parque do Ingá, e aí veio aquela coisa assim, não, meu pai faleceu, e aí eu não conseguia me controlar no sentido de, eu não conseguia ligar, lógico, né, o único telefone de cabeça da minha amada, e aí liguei para a minha amada, falei assim, amor, liga eu não conseguia ligar no CIAT, ligar num pronto-socorro para ir lá, uma ambulância, eu não conseguia, liguei para ela, falei assim, amor, liga, né, e pede para ir lá e tal, né, mas eu acho que meu pai faleceu, e realmente, cheguei lá, meu pai tinha falecido, um infarto, né, desses fulminantes mesmo, né? E lógico, querido, só rapidamente, dá uma tristeza do tamanho, não sei o tamanho que é esse negócio não, é um buraco, é um vazio, é uma dor muito grande, mas ao mesmo tempo, né, no meu coração havia uma sensação de paz. Pensa numa sensação de paz, né? Meu pai, Deus levou meu pai assim, de uma maneira que eu não queria ver meu pai sofrendo numa cama, eu não queria ver meu pai sentindo dor, eu não queria. Eu acredito que seja esse também o desejo do seu coração, quem tem pai e mãe aqui, não é? Quem tem pai e mãe vivo ainda, né, que já é um pouco de idade, a gente pede para Deus, né? E eu fiz essa oração muitos anos, tá bom? Então é uma oração que eu fazia, e eu faço essa oração por mim hoje. Não vou dizer que eu faço como eu fazia pelo meu pai. Hoje eu faço essa oração por mim, mas mais espaçada, né? De vez em quando, porque a gente não gosta de ficar falando sobre isso, né, irmãos? Alguém gosta aqui de falar disso? Né? Ah, vou morrer? Eu não quero morrer, eu não quero. Irmãos, é uma coisa, chega a ser cômica, engraçada. Quem aqui quer ver Jesus? Quem quer ver Jesus? Então tá bom, vamos orar. Pai, não, vamos. Ninguém quer ver Jesus. Mentira, a gente não quer ver Jesus assim, irmãos. Não, a gente não quer desse jeito não é? Entendeu? Então assim, meu pai foi ver Jesus. Eu, lógico, eu quero ver Jesus, mas assim, lá na frente, né? Quando tiver farto de dias, tiver vivido bastante, se Jesus não voltar, com saúde, né? Essa é a intenção. E eu quero estar bem, né? Para chegar lá, bem ali, firme, né? Assim, não tendo problemas aí, por exemplo, não consegue andar. Tem que fortalecer a musculatura, né, professor? O Maurício falou de exercício físico ali, olha, né, lá da nossa célula, da maçonaria, personal trainer, não é? Personal, se estiver precisando de um personal, está ali, o Diogo, faixa preta, 7º, 8º, 9º dan de judô, o homem é um ninja, tá? Ele só não encara eu porque ele sabe que eu sou, brincadeira. Então, personal trainer, esses dias disse que estava pegando meu pé aí, e eu fugindo para cá, fugindo para lá, pastor, precisa se cuidar, né? E realmente, a gente precisa envelhecer com saúde, qualidade de vida. Só que voltando aqui, queridos, né? Fugi bastante, mas as vistas, vamos dizer assim, o médico falou que é vista cansada, né? Isso aí acabou trazendo bastante problema. Eu lembro quando a Rihanna, né, estava com bastante problema, embora a coisa passa muito pela mãe dela. A mãe dela é toda perebada. Brincadeira. Mas a mãe dela, a mãe da Rihanna, sabe aquela moça que estava aqui, aquela moça lá? Então, ela sim, irmãos, eu já falei, deixa eu defender ela de novo aqui. Quando ela, no culto, você fica assim para ela, porque de vez em quando acontece, né? A pessoa fica assim para ela e ela está aqui assim, ó. Ela não está te vendo. Se conforma, criatura, ela não está te enxergando. Ela não está vendo você, né? Porque tem gente que sai da igreja, aquela pastora, que mulher
mulher, ela é orgulhosa, ela é metida, ela nem oi me dá, ela nem... Não, é que ela não te enxerga mesmo. Pronto, ela não enxerga, ela usa aí, assim, até a gente foi esses tempos atrás para ela fazer aí a cirurgia e tal, um médico muito bom, né, dando ali algumas opções de como fazer esse tratamento aí. Por quê? Porque, hein, amor, numa das visões você tem mais de 3, né? Olha lá. De uma ela é cega e da outra ela é quase... Ai, irmãos, e a gente brinca, até que vocês não sabem, mas o olho dela é azul. É azul. Quem sabia que o olho da pastora é azul? Ninguém, né? Porque ela usa lente. Daí ela coloca, brincadeira. Irmão, ela usa lente, né? Então a Rihanna, lógico, né? Filha, e aí levamos a Rihanna no oftalmo. O que aconteceu? Aí o oftalmo falou, não, e o grau da Rihanna é bem já acentuado para quem já vai começar agora, né? Para quem vai começar a usar lá o óculos, né? Bem acentuado. E aí ele, na conversa, ficamos lá um tempão, ele falou o seguinte, que com a pandemia, que foi bem na pandemia que nós levamos ela, ele falou assim que aconteceu um fenômeno. Ele perguntou até, ele falou assim, mas alguém na família e tal, né? Eu falei, minha esposa, né? Ela estava junto, ela usa e tal, mas... Aí ele falou assim, sabe o que está acontecendo? Aconteceu um fenômeno. Qual fenômeno? Né? Com a pandemia, por conta do muita tela, muita exposição a essa luz, etc. e tal, ele falou assim, começou a aparecer tanta criança aqui, tanta criança, adolescente, começou a aparecer aqui, que não tem um histórico, olha isso, não tem um histórico familiar, né? Porque normalmente o histórico familiar fala, então isso aí acaba sendo um fator que é muitas vezes determinante, né? Para a criança. O pai tem, a mãe tem, então é bem provável que a criança ela vai sofrer questões genéticas, né? Tá. Só que ele falou para nós lá, não, né? Está acontecendo um fenômeno. Por quê? Por causa da questão da tela, né? Da tela, de usar muita tela, de ficar muito exposto aí, celular, muito exposto a tablet, computador. Então isso causou esse fenômeno, né? Onde a vista, mesmo de criança, vamos dizer assim, está cansada, não é? Querido, de repente, você também pode estar com a vista cansada, não tem problema não, Agora, eu quero fazer uma proposta para você aqui nessa manhã. Eu quero desafiar você, que ainda que a tua vista esteja cansada, ainda que os seus olhos, que igual eu, né, de perto está uma luta. Quem sabe tem outros aqui que para longe é o quê? Miopia? De longe? Gente, não é isso. Quem tem miopia aqui? Eita Deus, liberta Deus dois. Liberta, cura Jesus. Tá, né? Está com dificuldade de ver de perto, está com dificuldade de ver de longe. De ver, vista. Mas eu quero fazer um desafio para você. Nós lemos um texto aqui nessa manhã, que fala que sem revelação, né? Na NVI revelação, mas na revista e atualizada, fala que sem profecia. São duas palavras. Na verdade, eu vou explicar para você. O texto, no original, a palavra, né, o Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico, e a palavra no hebraico é razão. Razão fala de visão profética. Visão profética. Mas pastor, o que é esse negócio de visão profética? O que isso quer dizer? Olha na minha direção, porque eu falei para você, eu não vou me estender, eu estou introduzindo esse tema com você. Então assim, eu quero estimular você aqui, nesse dia, nessa manhã, nesse culto, para que você, não obstante, como eu, você luta aí talvez para perto, uns lutam para perto, para longe, você está, né? Ou de repente você enxerga mais do que devia, comeu bastante formiga, né? Diz que formiga é bom para a vista, né? Mãe de vocês falava isso também? Pegavam coisa, bom, pensei que era só a minha, né? Pegava lá cheio de formiga, falava, pode comer meu filho, isso é bom para as vistas. Escuta, ainda que você enxergue bem, naturalmente, mas eu quero chamar a sua atenção para algo. Quem sabe, até a tua capacidade de enxergar muito bem, de ver muito bem as coisas, ver muito assim, sabe, nitidamente as coisas, tanto para perto quanto para longe. Quem sabe isso aí está te prejudicando.
Isso está impedindo você de ter uma visão profética. Está impedindo você de enxergar, não com os olhos naturais, os olhos físicos, mas está impedindo você de enxergar com os olhos de Deus. Visão de Deus. Se eu fosse assim, apertar você aqui agora, quem aqui pode dizer que tem uma visão de Deus? Quem aqui? Quem aqui pode dizer assim, não, eu tenho uma visão clara de Deus, Deus falou comigo, Deus me deu uma palavra, eu tenho uma revelação de Deus, ou profecia, eu tenho, isso é claro para mim. Como o apóstolo Paulo, quando estava preso, sofrendo barbaridade, uma coisa assim que você falava, meu Deus, como pode um homem santo desse, um homem fiel a Deus, um homem que vive para fazer a vontade de Deus, passando por tudo que está passando, como pode? Como pode? Porque às vezes a gente avalia as coisas assim, fala, ai Deus, por que eu estou passando por isso? Eu sou tão fiel a Ti. Ai, olha lá o apóstolo Paulo, fiel a Deus, fazendo a vontade de Deus, de repente esse homem está preso, cadeias, grilhões. Mas aí ele fala diante de uma autoridade, um rei, ele fala assim, ó, só que é o seguinte, eu não fui infiel à visão celestial, à visão que Deus me deu. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades, né? Do lado de fora, escuta, pode estar o caos. Do lado de fora, você olha assim, você fala, meu Deus, por onde que eu vou começar? O que eu vou fazer? As circunstâncias são as mais adversas, as mais contrárias. Mas você tem uma palavra de Deus. Você tem uma visão de Deus no seu coração, como o apóstolo Paulo falou assim, eu estou caminhando em fidelidade à visão que Deus me deu. Agora eu quero apenas introduzir e te perguntar, você tem uma visão de Deus? Você tem? Você sabe o que Deus tem para a tua vida? Você sabe para onde Deus quer conduzir você? Para onde Deus quer levar você? Porque o dia, preste muita atenção, o dia que você, que eu, que nós tivermos isso de uma forma tão clara, tão nítida, meu irmão, as circunstâncias, as adversidades, as coisas do lado de fora, lógico, todo mundo fica triste, todo mundo fica, em alguns momentos, fica desanimado, abatido. Sim, tudo bem. Né? Ninguém está aqui fazendo uma proposta indecente, dizendo, não, você não pode. Irmão, você quer ver o negócio? Nem vou entrar nisso aí, porque se eu entrar, me parece que baixa o espírito do Munhá, né? Eu fico doido com esse negócio. Fico doido, né? A pessoa acabou de perder um ente querido, a outra pessoa vai lá, não chora, seja forte. Que seja forte? Chora, rapaz. Onde já se viu esse negócio? Está doendo aí, você não vai chorar? Não vai se entristecer? Quem falou isso aí? Né? Esses infelizmente, tem uns religiosos, né? Que às vezes, não é por mal, mas é religiosidade que quer impor sobre os outros, às vezes um fardo pesado, como se você não pudesse sentir, não, você pode. Agora, qual que é a diferença entre alguém que não caminha por vista e caminha por uma visão? Você pode até ficar triste? Pode, irmão. Só que dentro de você há uma certeza, olhe para mim por favor, inabalável, de que aquilo ali é momentâneo, é passageiro. Aquela tristeza, aquele problema, aquilo que você está enfrentando, na verdade, escute, de alguma forma, até esse problema, até essa adversidade, coopera para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Até isso. Como, pastor? Não sei. Leia a história de José. Como que pode cooperar para o bem de quem ama a Deus? Quem é fazer tudo que fizeram com ele, lançar ele na cisterna, mentir para o pai que ele tinha sido devorado por uma fera, vender ele como escravo, e olha, você conhece toda a história, né? Como que aquilo pode cooperar para quem ama a Deus? Sim, ele tinha uma visão. Ele tinha uma visão clara, Deus havia falado com ele. Como que Deus deu uma visão para ele? Através de um sonho. Pode acontecer? Pode acontecer. Às vezes Deus pode dar uma visão para você, querido, através de um sonho. Né? Pode, sim. Tem a ver muito com o dom. Eu não sou muito de sonhar, não. Eu não, né, até falo para o Espírito Santo, não, desse jeito não, vamos de outro jeito aqui, né? Vamos conversar.
Eu gosto de conversar, eu gosto de um outro tipo de interação. Mas tem gente que Deus vai falar com você por meio de um sonho. Você vai sair dali sabendo, foi Deus que me deu esse sonho. Não é natural. Não é físico, não é sonho fruto de uma manifestação aí, né, do meu inconsciente, alguma coisa. Não, isso aqui é Deus falando comigo. Deus me deu uma direção, amém? Você tem uma visão. Você tem uma visão de Deus, aleluia. Que bom, mas às vezes não vai ser através de sonho. Não vai ser. Às vezes, querido, você vai estar estudando a palavra, e aquele texto assim da palavra vai saltar aos seus olhos. Aquilo vai entrar na sua mente, vai entrar no teu coração, você vai dizer, é aqui, ó. É isso aqui. É isso que Deus tem para mim. Foi assim que Deus me chamou para o ministério. Foi assim que Deus falou comigo. Foi através, a confirmação, embora no dia que Jesus me salvou, eu já li, algo aconteceu dentro de mim, mas eu não conhecia ainda, né, as escrituras como eu vinha conhecer. E aí, pouco tempo depois, Bíblia, fiquei quase doido de tanta Bíblia, não é? Alguém disse que se ficar lendo muita Bíblia, fica doido, viu, irmãos? E não é que fica mesmo, fiquei, nunca mais voltei ao normal. Escuta, querido. E eu lendo a palavra, meditando na palavra, e eu me deparo com o texto das Escrituras, e aquilo faz assim, entra dentro de mim. Essa é a visão de Deus. É a visão que Deus deu para mim através da sua palavra. Um texto saltou aos meus olhos. Um texto. Foi tão incrível, irmãos, tão incrível, preste atenção, que aquele texto que saltou aos meus olhos, eu cheguei a experimentar de eu ir num lugar, né, uma reunião de crentes lá, eu não conhecia ninguém, eles não me conheciam, de repente vem lá uma serva de Deus, uma pessoa ungida e tal, e mete a mão na minha cabeça e começa a orar, e daí a pouco ela começa a profetizar, sabe o quê? Aquele texto da palavra. Aquele texto. Vocês acham que isso aí é uma coincidência, né, irmãos? Natural, a coisa mais normal do mundo? Lógico que não. Ou você é doido, ou você é crente, você acredita num negócio desse. Porque é só o Espírito Santo para fazer isso. E foi o que aconteceu. E eu recebi uma visão de Deus. Eu tenho uma visão de Deus. Mas a minha pergunta para você aqui nessa manhã: você tem uma visão de Deus? Você tem? Deus deu uma visão para você? Essa visão ela pode ser tanto no sentido pessoal, individual, tá? Mas ela também é uma visão coletiva. Por exemplo, nós como igreja, nós temos uma visão. É uma visão que vem de Deus. Não é. Você acha que a origem é o Claudinei? Meu Deus, se o Claudinei for a origem de uma visão para a igreja de Cristo, o corpo de Jesus, esse corpo local aqui, isso está fadado ao fracasso, irmão. Não é? Muito pequeno demais. Por quê? Porque quem que sou eu? Sou ninguém, eu sou limitado. Sou falho. Então, se a visão for minha, né, foi o que Gamaliel deu o conselho lá para o Sinédrio, falou assim, não adianta vocês ficarem mexendo com esse povo, sabe por quê? Porque se essa visão deles é de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Agora, se essa visão for algo de homem, sabe o que vai acontecer? Eles vão se perder por si mesmos, vai acabar em nada, porque a visão não é de Deus. Agora, se a visão é de Deus, ninguém pode contra ela. Quando a visão é de Deus, e eu estou te afirmando aqui nessa manhã, nós temos uma visão de Deus. De Deus. E a visão é muito maior do que o visionário. Lógico que Deus comunica a visão no coração de um visionário. Deus tem que entregar para alguém, falar assim, seja guardião dessa visão. Seja guardião dessa visão. Você tem que guardar ela. Tem que guardar, tem que cuidar dela. Tem que alimentar ela. Como eu preguei domingo retrasado, tem que regar, né? Tem que regar essa semente, a visão é uma semente, porque Deus não chega e entrega tudo pronto. Deus chega e entrega tudo pronto. Deus falou, Abraão, estou te dando uma visão. Aleluia, glória a Deus, que bênção. Todo mundo quer, né? Mas Deus entregou para ele uma sementinha. Pequenininha, irmão. Pequenininha. Aí vai toda uma jornada, todo um processo. Tem que regar a semente, tem que ser obediente, tem que ouvir, obedecer a Deus, mesmo não entendendo, não é? Mesmo não compreendendo. Por quê? Por que que o Senhor me dá o filho? Diz que esse filho era tudo, que ele ia ser o cumprimento da promessa, a visão, esse menino. E aí Deus fala, não, agora você vai matar esse filho, você vai entregar ele como sacrifício. Como assim? Está doido? Que absurdo! Somos provados, somos testados, mas quando nós temos certeza de que aquela visão procede de Deus, irmãos, a gente sabe que o Senhor é fiel para cumpri-la. Diga comigo, Deus é fiel para cumpri-la.
Fala para alguém perto de você, lembra alguém e fala assim, olha, acredite que Deus é fiel para fazer cumprir a promessa dele. Aquilo que ele falou. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Mas eu vou encerrar, irmão. Falei para vocês que apenas quero introduzir esse tema com você. Eu quero que você vá para a tua casa, vai assistir o jogo. Não tem problema não. Jesus não vai ficar triste com você não. Tá bom? Vai não. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu me preocupo. Eu me preocupo com você. Porque dentro de mim, eu tenho a impressão que está faltando uma visão da parte de Deus para a sua vida. E por não ter uma visão de Deus para a sua vida, você tem se deixado, olhe na minha direção por favor, porque agora eu estou encerrando e eu vou concluir. Então eu preciso falar olhando nos seus olhos. Você tem se deixado guiar, não pela visão de Deus, mas você tem se deixado guiar pelas circunstâncias que envolvem você. Você é uma pessoa que tem vivido, você tem caminhado, sabe como? Como alguém que é levado de um lado para o outro, o tempo todo. Qualquer coisa, isso aqui, aí daí a pouco, não, apareceu isso aqui, e é o tempo todo, sabe, qualquer coisa é suficiente para fazer você se encantar, se apaixonar, para você, sabe, mudar. E cuidado, deixa eu só dar uma palavra de conselho para você. Cuidado quando você chega ao ponto de negociar valores e princípios. Está ouvindo? Você chega ao ponto, por causa da última, né? A última paixão, você chega ao ponto de abrir mão de valores que não podem ser negociados, de forma alguma, jamais você deveria abrir mão de princípios, de valores, de verdades, que Deus já deu para você, Deus já entregou para você, por mais que você não tenha uma visão clara, por mais que você talvez não tenha nenhuma visão, mas você sabe o que é certo, você sabe o que Deus, Ele ordenou para você, a palavra dEle, ela é inequívoca em relação a muitas coisas são muito claras, lógico, tem questões que a gente precisa se debruçar, precisa estudar, precisa orar, porque a Bíblia não é clara sobre algumas questões. Agora tem coisa, irmão, que é claro como o sol do meio-dia, então no que diz respeito a isso aí, jamais você deveria negociar por causa de uma, presta atenção, eu vou encerrar, por causa de uma pseudovisão. O que é uma pseudovisão? Pseudo, falsa. É uma mentira. Só que você está tão assim, deslumbrado, cuidado, você se deslumbrou, cuidado, isso pode, tem o poder de trazer uma tragédia na sua vida. Isso tem o poder, se você não guardar o teu coração, não for para a presença de Deus, e pedir para o Espírito Santo, Senhor, não, eu não vou negociar a verdade, amém? Diga comigo, eu não vou negociar a verdade. Lembra alguém perto de você, fala, não negocia a verdade de jeito nenhum. Não, por nada e nem por ninguém. Por nada nem por ninguém. E outra coisa, ainda que você sofra o dano e o prejuízo, bota na conta de Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém, Deus vai pagar você. Deus vai te pagar. Estou te dando uma palavra aqui, a palavra profética, pode acreditar. Agora aqui, ó, recebe e haja debaixo disso que eu estou te dizendo, sabe por quê? Porque Deus, Ele vai te pagar. Quando você, por causa de uma verdade de Deus, você rejeitar o que quer que seja, ainda que isso traga algum tipo de prejuízo para você, momentaneamente falando, aparentemente falando, nossa, mas eu ia ter um ganho, ai nossa, eu ia me dar bem com esse negócio. Se você tomar a decisão por aquilo que é verdadeiro, Deus vai honrar você, Deus vai pagar essa conta.
Deus vai pagar essa conta, eu estou te falando. Como um profeta de Deus eu estou dizendo para você isso aí. Não negocie verdade. Não negocie valores. Não negocie valores. Por nada, nem por ninguém. Não negocie princípios. Por nada, nem por ninguém. Ainda que você ainda não tenha uma visão clara de Deus. Ainda que Deus ainda não falou de maneira como Ele falou: Abraão, sai daí e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou dar uma terra para você. Ainda que Deus não tenha te dado essa visão ainda. Ainda. Mas se mantenha fiel. Se mantenha firme. Se mantenha em temor. Se mantenha. Deus vai te dar uma visão. Deus vai falar com você. Obviamente, queridos, entendam. Deus nunca vai chegar e vai entregar tudo para a gente. De uma hora assim, sabe? Chega, e de jeito nenhum. Deus, me permitam, Deus não é doido de fazer um negócio desse conosco. Imagina se Ele conta tudo para Abraão. Imagina se Ele conta tudo para Moisés. Imagina se Ele conta tudo para José. Tudo, não. Deus vai, no processo, vai ensinando, vai trabalhando, vai moldando. Ele vai nos preparando para viver aquela visão. Mas eu quero orar com você aqui agora, porque no meu coração eu tenho que alguns aqui estão em aflição, alguns aqui estão em angústia, em luta, porque você tem caminhado não pela visão que Deus tem, não por uma visão de Deus, mas você tem caminhado a partir das circunstâncias que você está vivendo, a partir do contexto que você está inserido. Você nunca foi chamado para isso. Jesus não salvou você, não te trouxe, não está fazendo a obra na sua vida para você viver desse jeito, não, amém? Sabe por quê? Ele está dizendo para você aqui nessa manhã: o justo caminha pela fé. Caminhe pela fé. Pela fé, ainda que você não está enxergando. Ainda que você não tenha essa visão clara. Mas confia. Confia nele. Deus quer descortinar para você uma visão clara daquilo que Ele tem. Aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem subiu nem penetrou no coração, na mente humana. Aquilo que Ele reservou para quem? Para aqueles que o... Você ama Jesus? De verdade? Então fique de pé nessa manhã. Meu Deus do céu, esse relógio não para, não. Não, faz alguma coisa para ficar parado. Feche os seus olhos. Você tinha que estar aqui nessa manhã. Você tinha que receber essa palavra no seu coração e na sua mente. Quem sabe você já. Quem tem ouvidos para ouvir, escute, ouça. Você já... Infelizmente você já negociou algumas coisas. Mas ainda há tempo de você se arrepender, dizer: Deus, verdade, eu me confundi comigo mesmo, eu me deixei levar pelas circunstâncias nas quais eu estou envolvido e eu acabei infelizmente eu acabei me precipitando. Mas você está aqui, querido, e Deus está falando com você. Então é hora de abrir o coração para Ele aí, abrir o coração e se humilhar diante dEle. Pedir misericórdia, pedir perdão, falar: Deus, não, eu só quero uma coisa, eu só quero ser fiel a Ti. Fiel até o fim. Eu quero ser fiel. E Deus vai ter misericórdia, e Deus vai pôr a mão dele sobre tua vida. Aqui agora, Ele vai pôr a mão sobre você e Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Tem outros que estão a ponto, você está assim, você está a ponto, por conta do contexto, por conta do meio, tudo que você está envolvido, sabe? Uma angústia, uma inquietação aí dentro, de verdade, escute, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você está sendo tentado a tomar uma decisão
a se precipitar, a fazer uma coisa que Deus não disse para você fazer, Deus está quieto, Deus não falou, então fica parado. Deus não disse faça isso ou faça aquilo, então não faz, aguarda. Ele está dizendo, espera. Para que se precipitar? Para que agir na força do braço? Cuidado, às vezes até, no caso de Abraão, foi a parceira de vida, foi a esposa, foi Sara que falou, deita com a minha mulher, homem, deita com a minha serva, melhor dizendo, deita com a minha serva, faz um filho na minha serva, arruma um filho, que é o sonho que você tem, é a realização de uma promessa. E Abraão embarcou na dela. Ele não ouviu Deus, nem perguntou para Deus, porque no fundo ele sabia o que Deus ia falar com ele. Então ele foi lá e agiu na carne, agiu precipitadamente, e a consequência veio, foi caro, custou muito caro para ele, para a família, custa para todo mundo. Sabe por quê? Porque ele agiu fora da direção de Deus. Quem sabe você está assim aqui também. Quem sabe você está ao ponto de, por causa das circunstâncias, por causa da inquietação, de uma, sabe, uma angústia, uma agonia que está aí dentro de você, vou fazer, faz, você vai ver. Faz e você vai ver no que vai dar isso aí. A precipitação, aonde ela vai te levar? Aonde vai te levar? Escuta aqui, deixa eu dar um testemunho. Alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, Deus falou para eu dar o carro, o único carro que eu tinha, agora eu só tenho um carro, né? Mas eu tinha um Palio, né? Foi uns 15 anos isso aí. Era para eu dar para um pastor. Escuta, era para eu dar para um pastor. E aí eu falei, puxa vida. Só que o Deus que tinha me dado aquele carro, que foi Deus que me deu. Uma pessoa chegou na minha casa e me deu o dinheiro, chegou com um envelope assim, ó, tó. Então eu acreditei, eu falei, olha, se Deus, Ele me deu, e Ele está mandando eu dar, então eu acho que Ele vai me dar outro, de algum jeito Ele vai fazer, eu não sei como, mas Ele vai me dar, tá. E eu tomei a decisão, eu e a pastora, nós conversamos, mesmo que assim, não é fácil obedecer a Deus, queridos, escuta aqui, não é fácil obedecer a Deus. É fácil obedecer a coisa assim? Quando Deus manda você fazer uma coisa dessa? Lógico que não, rapaz, lógico que não. E não finja, pelo amor de Deus, eu tenho os super espirituais aqui, que Deus tem misericórdia da tua vida, dói, é duro. Imagina, Deus vai lá, mata o teu filho. Como assim matar meu filho? Quero matar ele não, eu amo ele, vou matar ele nada. Sacrifico, não quero não. Só que assim, mesmo assim, lá dentro você tem uma certeza de que Deus está ali, é Deus, é território santo, é uma coisa, não dá para te explicar, é uma experiência que você vive com Deus. E aí eu decidi, tá bom, não sei o que vai acontecer, estou triste, mas vou dar. Pego, vou até essa pessoa. Quando eu chego para essa pessoa, para dar o carro para ele, todo empolgado. Como que você está? Eu falei, estou bem. E eu dentro de mim, né? Dá o carro para ele. E aí ele fala assim, rapaz, acabei de comprar um carro. Para que o senhor quer que eu dê o carro para ele? Acabou de comprar um carro. Ele falou, sabe, tem um irmão aí da igreja, tem uma loja de carro, e eu consegui financiar 100% do carro. Não dava, mas ele deu um jeito lá. 100% do carro. Eu financei o carro e tal, olha, e estava lá, e era um carro até melhor do que o Palio, tá? Um pouco mais assim. E eu, Deus, o que o senhor está querendo? Aí de repente o Espírito Santo veio e fala para mim assim, não precisa dar mais não. Eu falei, não pode. O senhor manda eu dar e agora o senhor fala para eu não dar, por quê? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, você me ouviu e você me obedeceu. Eu havia dito para ele que eu daria um carro para ele, só que ele não esperou em mim, ele não confiou em mim. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele entrou num buraco. Só para resumir, sabe o que aconteceu, irmãos? Vocês acham que aconteceu o quê?
cara financiou um carro, seria um carro hoje mais ou menos uns 40 mil, né? No valor de hoje, isso já faz muitos anos. Mas era um carro uns 40 mil na época, o preço de hoje. Financiar 100% um carro de 40 mil, dá quanto vocês acham? Oi? Você pagar a prestação, sei lá quantas vezes, aquele boleto assim que parece que é um livro, não acaba nunca. E aí Deus falou para mim assim, ele não me ouviu. Eu falei que eu ia dar o carro para ele. Você não está aqui? Não precisa dar não. Ele não me obedeceu. Ele se precipitou, ele fez o que eu não mandei ele fazer. Você está ouvindo, meu irmão? Não faça o que Deus não mandou você fazer. Viu? Você vai arrumar problema, cara. Você vai arrumar um baita problema, Deus está falando. Guarda o teu coração. Ah, mas eu estou agoniado. Eu tenho que fazer agora. Não tem que fazer nada, tem que esperar em Deus. Espera em Deus, pronto, acabou. Pronto. Se precipitou. Perdeu o carro. Você acha que ele ia conseguir pagar um carro daquele? Aquela prestação que devia ser uma baita de uma prestação? Sabe por quê? Só porque ele não quis esperar no Senhor. Só porque ele não quis ouvir a voz de Deus e aguardar em Deus. Escuta, Saul perdeu o trono, sabe por quê? Porque Davi falou, espera. Deus falou para Samuel, espera 7 dias e eu vou aparecer aí e eu vou sacrificar. Só que ele agoniou porque o povo estava em cima dele e tal, e disse que começou a ir embora, e ele foi se agoniando. Sabe o que ele fez? Ele fez o que ele não podia fazer. Você sabe que Deus está falando com você, rapaz. Você sabe que Deus está falando com você. Fez o que ele não devia fazer. Sabe o que aconteceu? Se lascou. Deus disse, eu tinha um reino para você, cara. Eu peguei você, você não era nada. Você não era ninguém, eu te dei, olha, eu te coloquei nessa posição, eu te promovi. Agora você não quis ouvir a minha voz. Esse é o problema meu e seu. Esse é o meu problema, esse é o seu problema, queridos. Quem não tem uma visão de Deus, caminha pelas circunstâncias. Quem tem ouvidos, escute isso. Quem não tem uma visão clara de Deus, vai fazer o que precisa ser feito de acordo com as circunstâncias. Agora, quando você tem uma visão clara de Deus, quando Deus falou para você, quando Deus disse, é isso, essa é a minha direção, é isso aqui, você não vai se perder. Sem visão, o povo se corrompe. Sem visão, sem profecia, o povo se perde. Clame a Deus, querido. Deus tem uma palavra para você aqui nessa manhã. Deus tem uma palavra. Não terminou ainda, você pode pedir para Ele. Fala, meu Deus, eu preciso dessa palavra no meu coração. Eu preciso, Deus, dessa revelação. Como disse ali na revista e atualizado, é revelação. Sem revelação, o povo se perde, o povo se corrompe, o povo faz bobagem, o povo se precipita, o povo faz o que Deus não quer que ele faça, e não faz aquilo que Deus quer que ele faça. Então fale aí agora, é hora de você clamar e dizer, Deus, eu preciso de uma revelação. É entre você e Deus, é entre você e o Espírito Santo. É entre você e o Espírito Santo. Mas o que vem muito forte no meu espírito, e é por isso que eu estou te dando essa palavra. Tem gente aqui que está muito agoniada. Tem gente aqui que está muito assim, está em agonia, está em desespero. E aí, quem sabe você está sendo tentado. É uma tentação. Vai, age, se precipita. Toma essa decisão. Mas eu não tenho certeza. Mas toma, você tem que fazer alguma coisa. Busca até jurisprudência bíblica. Busca até na Bíblia para validar aquilo que no fundo você sabe que não é. No fundo você sabe que não é a direção de Deus. Eu te aconselho a esperar. Eu te aconselho a orar mais uma vez. Eu te aconselho a clamar mais um pouco. Eu te aconselho a não fazer nada, sem que Deus fale. Sem que Deus fale. Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu abençoo o Teu povo, que eles retornem daqui debaixo de palavra do Senhor.
Palavra do Senhor, palavra de revelação, palavra viva. Rema, rema, é uma direção inequívoca, é uma direção clara do que nós devemos fazer, de como nós devemos nos portar, de como nós devemos agir, no poder do nome de Jesus, no nome de Jesus. Assim como aquela palavra do pastor Júlio que falou demais comigo. Não é que Deus não está falando não, é que as outras vozes estão gritando tão alto que você não consegue ouvir a voz de Deus. Então tem que abaixar essas outras vozes, tem que diminuir essas outras vozes. É a voz do medo, é a voz da angústia, é a voz de que eu tenho que fazer. Ai, mas Deus, o Senhor disse, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito. Tudo bem, mas Ele ainda não falou qual que é o próximo passo. Então, cuidado. Cale essas vozes aí. Cale essas outras vozes que estão gritando aí dentro de você, para que você possa ouvir claramente o que Deus está falando. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que Tu estás aqui, porque eu sei que o Senhor está falando com cada um de nós, no nome de Jesus Cristo, para louvor e glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, amém.